Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje vamos relembrar a história fascinante, comovente e ao mesmo tempo turbulenta de um dos atores mais marcantes da cultura pop, Macaulay Culkin. Prepare-se, porque a história que você vai ouvir é digna de um filme de Hollywood, com sucesso, drama, solidão e, finalmente, redenção. Macaulay Carson Culkin nasceu em 26 de agosto de 1980, em Nova York, Estados Unidos. Filho de Kit Culkin, ex-ator de teatro, e Patricia Brentrup, uma telefonista, Macaulay cresceu em uma família grande e bastante complicada. Ele era o terceiro de 7 irmãos, e desde muito pequeno sua vida foi marcada por dificuldades financeiras e um ambiente doméstico tenso. A família vivia em um pequeno apartamento de 2 cômodos, e o pai, descrito como rígido e controlador, sonhava em fazer dos filhos estrelas do entretenimento, especialmente de Macaulay, que desde cedo mostrou talento diante das câmeras. Seu primeiro contato com a atuação aconteceu aos 4 anos de idade, quando participou de pequenas produções teatrais. Mas foi em 1988, aos 8 anos, que ele começou a chamar a atenção do público com o filme Rocket Gibraltar, seguido por uma participação importante em Tio Buck, Uncle Buck, lançado em 1989. Nesse filme, Macaulay interpretava o sobrinho travesso de John Candy e roubou a cena com sua espontaneidade e carisma. Foi justamente essa atuação que chamou a atenção do diretor Chris Columbus, que o escolheria logo em seguida para um dos maiores papéis infantis da história do cinema. E assim, em 1990, nascia o fenômeno Esqueceram de Mim, Home Alone. O filme conta a história de Kevin McAllister, um menino esquecido pela família durante as festas de Natal e que precisa defender sua casa de 2 ladrões atrapalhados. O sucesso foi estrondoso. O público se apaixonou pelo garoto loiro de sorriso travesso e olhar esperto. E Macaulay Culkin se tornou, de uma hora para outra, a criança mais famosa e mais rica de Hollywood. Esqueceram de Mim arrecadou mais de 470 milhões de dólares e transformou o menino em um símbolo mundial. Sua frase, Keep the Change e a Filthy Animal, virou um clássico da cultura pop. Em 1992 veio a sequência, Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York, que repetiu o sucesso do original e consolidou Macaulay como o ator mirim mais bem pago da época. Naquele momento, o garoto recebia 5 milhões de dólares por filme, algo impensável para uma criança. Mas, com o sucesso também veio a pressão. O pai, Kit Culkin, assumiu o controle total da carreira e dos contratos do filho, tornando-se uma figura temida em Hollywood. Muitos diretores e produtores relataram que trabalhar com Kit era um pesadelo, pois ele exigia tratamento especial, salários altíssimos e interferia nas decisões artísticas. Enquanto isso, Macaulay era visto por todos como um garoto educado, porém visivelmente exausto. Mais tarde, o próprio ator diria em entrevistas que seu pai o tratava como uma propriedade, não como um filho. Certa vez, Macaulay resumiu seus sentimentos com uma frase que ficou famosa: "Eu era apenas um garoto que queria brincar, mas me transformaram em uma máquina de dinheiro." Entre 1991 e 1994, ele estrelou diversos filmes de sucesso como Meu Primeiro Amor, My Girl, um drama sensível sobre amizade e perda que emocionou o público. O Anjo Malvado, The Good Son, onde interpretou um menino psicopata mostrando sua versatilidade como ator. Riquinho, Richie Rich, O Mestre dos Brinquedos, The Pagemaster e Menino de Ouro, Getting Even with Dad. Mas, à medida que sua fama crescia, sua vida pessoal desmoronava. Os conflitos entre seus pais se intensificaram, e uma longa batalha judicial pela fortuna do menino começou. O casal se separou, e a briga pela custódia e pelo controle do dinheiro de Macaulay foi exposta na mídia. Aos 14 anos, ele decidiu emancipar-se legalmente, afastando-se do pai e assumindo o controle de sua própria vida. Foi nesse momento que o astro mirim decidiu se afastar completamente do cinema. Ele queria ter uma vida normal, frequentar a escola e viver como um adolescente comum, algo que a fama nunca lhe permitiu.
O público, acostumado a vê-lo nas telas, ficou surpreso com o desaparecimento repentino e os rumores começaram a circular. Alguns diziam que ele estava traumatizado, outros que havia se envolvido com drogas. A verdade é que ele simplesmente precisava respirar. Nos anos seguintes, Macaulay tentou se manter longe dos holofotes, mas o peso da fama infantil e a curiosidade do público não o deixavam em paz. Ele voltou aos tabloides em 1998, quando se casou, aos 17 anos, com a atriz Rachel Miner. O casamento, porém, durou pouco. Eles se separaram em 2000. Em seguida, iniciou um relacionamento com a atriz Mila Kunis, que duraria quase uma década. Apesar de serem discretos, o casal era constantemente alvo de rumores e especulações da imprensa. Durante esse período, outro tema ganhou destaque: a amizade entre Macaulay Culkin e Michael Jackson. Os dois se conheceram no início dos anos 90, quando o cantor ficou encantado com a atuação do menino em Esqueceram de Mim. A relação entre eles sempre foi próxima, e Macaulay chegou a frequentar o famoso rancho Neverland, onde passava fins de semana e festas de aniversário. Por anos, surgiram rumores sobre supostos abusos, mas Culkin sempre negou qualquer irregularidade. Em todas as entrevistas, ele defendeu Michael Jackson com firmeza, dizendo que o cantor era apenas uma pessoa solitária que gostava de estar rodeado de crianças e que nunca o tratou de forma inapropriada. Ele era simplesmente meu amigo, e eu sei o que é crescer sem uma infância. Nós nos entendíamos, declarou Macaulay em uma entrevista anos mais tarde. Mesmo assim, o nome do ator voltou a aparecer nas manchetes de forma negativa, e o público começou a acreditar que ele havia se perdido. Quando reapareceu em público no início dos anos 2000, muito magro e com aparência abatida, muitos imaginaram que ele estava doente ou enfrentando problemas com drogas. De fato, em 2004, ele foi preso por posse de substâncias ilegais, mas declarou que o episódio foi um erro e que não era um viciado, apenas um jovem que havia cometido um deslize. A imprensa, no entanto, explorou as imagens e reforçou o estigma do astro infantil destruído pela fama. Durante vários anos, Macaulay viveu quase no anonimato. Participava de projetos pequenos, fazia aparições ocasionais em séries e dedicava-se à música, tocando em uma banda de rock alternativo chamada The Pizza Underground, uma brincadeira com o nome da banda The Velvet Underground. Apesar de parecer uma piada, o grupo ganhou uma base de fãs leais e permitiu que Culkin se reconectasse com a arte, mas sem a pressão do cinema. Foi somente na década de 2010 que o ator começou a retornar gradualmente à vida pública. Em entrevistas, mostrava-se mais tranquilo, maduro e bem-humorado. Ele admitiu ter passado por fases sombrias, mas dizia que nunca havia perdido o senso de humor. As pessoas pensam que eu morri, mas estou bem, apenas cresci, brincou certa vez. Em 2017, sua vida deu uma nova guinada quando começou a namorar a atriz Brenda Song, conhecida por seu trabalho na Disney. O casal se apaixonou e passou a viver uma relação estável e reservada. Em 2021, eles tiveram seu primeiro filho, Dakota Song Culkin, nome escolhido em homenagem à irmã de Macaulay, que faleceu tragicamente em 2008 após um acidente. O nascimento do filho marcou o início de uma nova fase, mais calma, equilibrada e feliz. Em 2020, Macaulay surpreendeu o público ao aparecer rejuvenescido, saudável e com um semblante sereno. Ele fez participações em programas de humor e voltou à atuação de forma mais constante. Em 2021, entrou para o elenco da série American Horror Story Double Feature, recebendo elogios pela performance. Além disso, tem se envolvido em projetos independentes e em trabalhos ligados à produção e dublagem. Hoje, ele escolhe cuidadosamente os papéis, buscando apenas o que realmente desperta seu interesse artístico. A história de Macaulay Culkin é, sem dúvida, um retrato de como o sucesso precoce pode ser tanto um presente quanto uma maldição. Ele passou da pobreza à fama mundial antes mesmo de completar 10 anos. Viveu cercado de luxo, mas sem liberdade. Foi idolatrado por milhões, mas explorado por quem deveria protegê-lo.
E, apesar de todas as dificuldades, conseguiu reconstruir sua vida, longe dos escândalos e dos vícios que destruíram tantos outros astros infantis. Hoje, aos 45 anos, Macaulay vive uma vida discreta em Los Angeles com Brenda Song e seus 2 filhos. Em 2023, ele recebeu uma homenagem especial na Calçada da Fama de Hollywood, um momento emocionante em que apareceu sorridente, acompanhado da família. No discurso, agradeceu aos fãs e disse: "Vocês me deixaram entrar em suas casas todos os natais. Isso significa o mundo para mim." Sua história é um lembrete poderoso de que a fama não garante felicidade e que, por trás de um rosto conhecido, existe sempre um ser humano tentando encontrar seu próprio caminho. Macaulay Culkin sobreviveu à indústria, à pressão, à solidão e às expectativas. Hoje, parece finalmente ter encontrado a paz que tanto buscava. E assim termina a incrível jornada do menino que um dia foi o mais rico de Hollywood, mas que descobriu que o verdadeiro tesouro está na liberdade e na simplicidade. Se você gostou deste documentário, deixe seu like, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias inspiradoras como esta. Até a próxima e obrigado por assistir.